eu queria falar de uma parte que tem a ver com o que a gente falou, mas é pouco falado de Levítico, porque a gente fica muito preso nos sacrifícios, nos rituais, nas coisas que não podem comer, mas tem uma parte importante sobre o cuidado do pobre, o cuidado do estrangeiro, o cuidado da viúva, o cuidado. E a gente fica pensando, o que isso tem a ver com Deus? O que tem a ver com o ritual de igreja? Vamos dizer assim, que a gente tem muita gente que quer fazer um paralelo com o Levítico, rituais em igreja, né? O que isso tem a ver com os nossos rituais de Deus morar? Por que tem tanto a ver com o estrangeiro, o pobre, a viúva, o órfão, tem a ver com Levítico? Uhum. Sim, isso tem a ver um pouquinho com o conceito de shalom, né, que a gente geralmente traduz como paz, porque é paz mesmo, mas não é paz como ausência de guerra. É paz no sentido de uma harmonia que te leva a um estado de completude, tá? Então, quando você tem shalom, você não passa fome, porque se você está passando fome, você não tem paz. Quando você tem shalom, você não tem inimizade com outras pessoas, porque quando você está em inimizade com alguém, você não tem paz. Quando você está em shalom, você não tem ansiedade com o dia de amanhã, e o que vai acontecer, porque quando você está tomado pela ansiedade, você não tem paz. E por aí vai, né. Shalom é esse conceito completo de um determinado tipo de, estado harmônico que o ser humano desfruta quando Deus cuida de tudo por ele, e ele acredita que Deus cuida de tudo, e ele age como se Deus cuidasse de tudo. Numa encenação de um cosmos ansioso ou sedento por Shalom, em que Deus vai entrar nesse cosmos e participar desse cosmos para que esse cosmos seja harmônico, não pode existir gente que tem comida de sobra e o outro que está passando fome. Não pode existir um órfão que não tem paz quando existem adultos que poderiam acolher esse órfão. Não pode existir uma viúva que perdeu a segurança, a terra, o marido, o sustento, a esperança, quando existem sobrinhos, primos que podem acolher essa viúva. Não pode existir shalom quando uma pessoa, simplesmente porque nasceu num lugar diferente, porque tem uma cor de pele diferente, porque tem uma língua diferente, essa pessoa é tratada como pessoa de segunda categoria, o estrangeiro. Então, se é uma encenação do cosmos como ele deveria ser, esses que são geralmente aqueles que são esquecidos e jogados à margem, eles precisam ser trazidos de volta. Eles precisam ser inseridos no contexto. Porque se eles estiverem de fora, é harmonia só para alguns. É harmonia só para quem consegue criar a sua própria harmonia. A inclusão do órfão, uma criança que não tem como se sustentar, da viúva que já atingiu uma idade que não consegue mais trabalhar por si, de um estrangeiro que tem outra língua e que pode ser feito de bobo a qualquer momento, a inclusão desses caras é a expressão da graça que nos inclui, porque a inclusão desse cara é a inclusão do incapaz. E se eu sou o incapaz diante de Deus que aceita me incluir, na encenação de um cosmos que alcança Shalom, esses que são incapazes precisam ser incluídos por aqueles que têm alguma potência, alguma capacidade. Então eles precisam ser trazidos para perto. E por isso Deus se torna vingador daqueles que fazem o contrário, que ao ver alguém impotente, faz esse impotente de vítima. Quando alguém faz esse impotente de vítima, ele faz um caminho da paz, do shalom, da ordem, para a barbárie, para o caos. Ele comete um atentado contra a própria criação, como Adão cometeu. A culpa não é minha, a culpa é sua e disso aqui que você criou. Esse obstáculo aqui, esse órfão aqui, que fica pedindo dinheiro na rua e deixa a rua feia. Você não devia nem ter criado esse órfão. A viúva? Não fui eu que matei o marido dela, quem levou foi você, Deus. Você que cuide dela. O estrangeiro, por que veio morar aqui? Quem deixou ele vir até aqui foi você que permitiu, Deus. Isso é problema seu. Então perceba que é o mesmo discurso de Adão. Então, parafraseando
o profeta japonês Eiichiro Oda, não pode haver felicidade num mundo no qual os indesejáveis são excluídos ou jogados fora ou descartados. Não pode haver shalom num universo em que os indesejáveis são jogados na lata do lixo. Porque quando você faz isso, você está dizendo: maldito é aquele que os criou, maldito é o próprio Deus. Eu acho que é muito interessante como o Levítico vai gastar. Tá tão concentrado ali no tabernáculo, na função dos levitas, né? E aí, do nada, não é, lógico que não é do nada, você acabou de explicar, vai falar de regras civis que eram para. Gente, espera aí, isso aí não era para ter tido ali nos mandamentos, em Êxodo, e é muito interessante isso como esse foco, né? E Levítico vai encerrar de forma muito especial, falando sobre amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo, né? Que é que o Jesus vai citar e vai resumir ali, né? E aí, gostou desse vídeo? Ele é apenas um corte de um longo bate-papo sobre interpretação bíblica. A nossa missão é fazer você entender a palavra de Deus com autoridade. Se você quer assistir esse vídeo completo, o assunto todo, clica num card que já deve ter aparecido aqui em cima. A gente se vê lá. Tchau!